Meu marido estava secretamente dormindo com a esposa do meu cunhado bem na nossa própria casa, enquanto eu estava grávida de 5 meses. Naquela mesma noite, eu silenciosamente coloquei algo em uma jarra de água na sala de estar. Na manhã seguinte, os dois, nus, gritando e completamente humilhados, se encontraram no pronto-socorro do hospital municipal. Você quer saber como eu destruí as reputações desses dois canalhas sem dar um único ataque de fúria ou derramar uma única lágrima? Deixe-me contar, tudo começou com uma perfeição doentia. Dizem que a gravidez é o momento em que uma mulher fica mais sensível e vulnerável, mas ao mesmo tempo sua intuição é afiada ao limite absoluto. Eu tenho 32 anos. Sou líder de equipe de análise de riscos em um grande fundo de investimentos. Meu trabalho diário é olhar para números secos e relatórios financeiros para encontrar as brechas que os outros tentam esconder. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu teria que aplicar minhas habilidades profissionais na minha própria cama de casamento. Meu marido, Rodrigo, é um homem bonito com um jeito de falar medido e persuasivo. Ele é chefe de departamento em uma empresa farmacêutica e, aos olhos de ambas as famílias, Rodrigo era o marido modelo. Ele não bebia muito, não saía para festas e nunca desaparecia em bares. Desde que eu engravidei, ele demonstrava um cuidado constante e tocante. Ao chegar do trabalho, ele arregaçava as mangas e ia para a cozinha. E à noite ele encostava o ouvido na minha barriga, escutando os chutes do bebê. A família do meu marido morava em uma casa grande de 3 pavimentos, em estilo neocolonial, em um condomínio de luxo nos subúrbios nobres de São Paulo. O primeiro andar era a área comum. No segundo andar ficava o nosso quarto principal e a suíte da minha sogra. No terceiro andar ficava a suíte do irmão mais velho dele. Meu cunhado se chamava Jonas. Ele era engenheiro estrutural e passava a maior parte do ano em projetos remotos na Amazônia, construindo pontes, voltando para casa apenas a cada poucos meses. A esposa de Jonas se chamava Carolina. Ela trabalhava como professora do ensino fundamental e era vice-presidente da Associação de Pais e Mestres da escola local. Ela sempre tinha uma aparência elegante e a voz era doce como mel. No nosso bairro nobre, a família deles era sempre citada como um exemplo brilhante. E eu, a cunhada grávida, sempre achei que era incrivelmente sortuda por morar em um ambiente tão harmonioso, onde todos se apoiavam mutuamente. Eu me lembro muito bem daquela noite de domingo, apenas 3 dias antes de eu expor tudo. Jonas não estava no jantar. Ele estava atrasado na entrega de um projeto de obra em algum lugar perto de Manaus. O jantar preparado por Carolina estava lindamente arrumado. Samira, coma mais um pouco dessa salada de quinoa orgânica para o bebê receber nutrientes suficientes. Você já está no 5º mês. Você tem andado um pouco pálida ultimamente, Rodrigo. Você precisa alimentar melhor sua esposa. A gravidez é um trabalho duro. Se o marido não for atencioso, a esposa pode ficar chateada. Eu baixei a cabeça para o prato. Os cantos dos meus lábios se ergueram em um sorriso educado padrão. As palavras da minha cunhada soavam carinhosas, mas ultimamente eu havia começado a notar um interesse oculto e demorado no olhar dela sempre que olhava para o meu marido. Carolina está certa, Rodrigo interveio. Minha náusea matinal tem sido ruim ultimamente e meu apetite está zero. Na verdade, eu comprei uma mistura especial de chá de ervas descafeinado em um supermercado de produtos orgânicos. Está na despensa. Carolina, você tem tempo livre hoje à noite, não é? Poderia preparar uma xícara para a Samira, por favor? É o fim do ano fiscal para mim e estou afogado em relatórios. Estou apavorado que eu esqueça. Ah, não seja bobo, Rodrigo. Não se preocupe nem um pouco. Carolina respondeu com suavidade. Somos família. Fica solitário para mim aqui mesmo. O Jonas está sempre na estrada e nunca sabe se estamos doentes ou saudáveis. Eu assumo com prazer os deveres da casa. Você só foque no seu trabalho. Um jantar familiar caloroso, uma cunhada solidarizando-se com a membro grávida da família, um marido preocupado com a saúde da esposa. Tudo era suave como uma novela bem ensaiada. Minha sogra, Helena, sentada à cabeceira da mesa, acenava com satisfação para a harmonia entre os filhos. Naquele momento, eu não disse nada, apenas assenti obedientemente e agradeci. Eu acreditava neles. Eu genuinamente acreditava nessa fachada de família feliz. Mas as mentiras têm limites que não podem ser escondidos para sempre.
especialmente quando os mentirosos ficam excessivamente confiantes e acham que são mais espertos que todo mundo. Na terceira noite depois daquele jantar, uma chuva forte e gelada fora de época começou a cair. O frio que entrava por uma fresta na janela me acordou. Uma cãibra no músculo da panturrilha, um sintoma familiar no 5º mês de gravidez, me fez acordar. Eu instintivamente estendi a mão para acordar Rodrigo e pedir que ele massageasse minha perna, mas minha mão encontrou lençóis frios. Eu abri os olhos. O quarto estava mergulhado na escuridão. A luz noturna estava apagada e Rodrigo não estava lá. A princípio, eu pensei que ele tinha ido ao banheiro ou descido para pegar um copo d'água. Eu me sentei, arrumei meu cabelo bagunçado, calcei os chinelos e peguei um cardigã fino. Saí do quarto com a intenção de descer e encontrá-lo. Mas ao passar pelo pequeno escritório de casa de Rodrigo no final do corredor do 2º andar, eu parei. A porta do escritório estava ligeiramente entreaberta. A luz do teto estava apagada, mas um brilho azul pálido emanava da tela de um iPad descansando sobre a mesa. Rodrigo tinha o hábito de sincronizar as mensagens do iPhone com o iPad por conveniência de trabalho. Na pressa de uma noite chuvosa, ele evidentemente esqueceu de travar a tela. O instinto de uma analista de riscos não me permitiu ignorar uma anomalia, não importa quão pequena. Eu empurrei gentilmente a porta e entrei. O quarto estava tão quieto que eu conseguia ouvir minhas próprias batidas cardíacas. Eu me aproximei da mesa e me inclinei sobre a tela brilhante. O que eu vi fez o sangue congelar nas minhas veias. Não era um e-mail de trabalho, não era um relatório de vendas. Era um chat aberto do WhatsApp. O nome do contato estava salvo como contador principal, mas o conteúdo das mensagens não tinha absolutamente nada a ver com finanças. Está tão frio nessa chuva. Eu queria poder te abraçar e dormir. A barriga da esposa está enorme. É desconfortável deitar ao lado dela, sempre tendo que tomar cuidado. É tão irritante. A mensagem de Rodrigo tinha sido enviada 15 minutos atrás. A resposta do contador principal veio instantaneamente. Se está irritante, venha para o 3º andar. O Jonas não volta este mês. Sua mãe tomou o comprimido para dormir e já está apagada. Eu já preparei uma jarra de água gelada na sala de estar lá embaixo. Tome um gole para acordar e suba. Eu deixei a porta destrancada. Eu fiquei plantada no lugar. A luz azul da tela iluminava meu rosto. Eu imagino que naquele momento ele estava tão pálido e sem vida quanto o de um cadáver. Contador principal, 3º andar. Jonas não volta. Todos os pedaços fragmentados do quebra-cabeça na minha cabeça, de repente, se encaixaram na imagem mais nojenta e cruel que uma mulher grávida poderia imaginar. Meu marido, minha cunhada, 2 pessoas que apenas alguns dias atrás colocavam comida no meu prato e arrulhavam sobre minha saúde, estavam neste exato momento entrelaçados nos braços, um do outro, na cama do meu cunhado, bem acima da minha cabeça. Dizem que ao descobrir a infidelidade do marido, as mulheres perdem o controle. Algumas gritam, quebram pratos, invadem o quarto para pegar os amantes no flagra. Algumas caem de joelhos e soluçam porque seu mundo acabou de ser destruído. Eu não fiz nenhuma dessas coisas. Eu não derramei uma única lágrima. Coloquei a mão na minha barriga arredondada. O bebê, como se sentindo o pico na minha frequência cardíaca, deu um chute gentil. Aquele chute se tornou a âncora que me trouxe de volta à realidade. Eu não tinha o direito de desmoronar. Eu carregava uma nova vida e não podia deixar meu filho sofrer por causa da minha falta de controle. De pé no meio do escritório silencioso, eu senti um frio gelado descer pela minha espinha. Não era o frio da noite chuvosa, mas o frio de uma mente afiada como uma navalha. Por que eu faria uma cena? Por que gritar e acordar minha sogra só para ela começar sua cantilena habitual? Todos os homens fazem isso. É normal. Você está grávida. Você não consegue satisfazê-lo. Então ele busca conforto em outro lugar. Apenas aguente pelo bem da paz familiar. Por que eu subiria para o 3º andar e profanaria meus próprios olhos com aquela cena imunda? Fazer um escândalo é para as fracas, para mulheres aterrorizadas com a ideia de perder os maridos. Para mim, desde o segundo em que li aquelas mensagens vis, Rodrigo deixou de ser meu marido. Ele e aquela mulher hipócrita, que se autodenominava minha cunhada, simplesmente se tornaram alvos que precisavam ser neutralizados. Eu tirei meu celular do bolso do cardigã
e tirei uma foto cristalina de toda a tela do iPad, garantindo que cada palavra e carimbo de data e hora estivesse perfeitamente legível. Depois de tirar a foto, desliguei a tela do iPad, deixando tudo exatamente como estava. Saí silenciosamente do escritório, caminhei pelo corredor e desci as escadas para o primeiro andar. A casa estava escura e silenciosa, exceto pela chuva chicoteando as janelas. Eu entrei na sala de estar. Sobre a mesa de centro de vidro, exatamente como prometido, estava uma jarra de água gelada e 2 copos. Eu já preparei uma jarra de água gelada na sala de estar. As palavras dela ecoaram na minha cabeça. Eles haviam planejado com tanto cuidado. Meu marido desceria do 2º andar para o 1º, beberia um pouco de água para matar a sede e depois subiria nas pontas dos pés para o 3º para seus encontros românticos. Uma operação meticulosamente planejada para que ninguém acordasse. Mas eles não sabiam que a escuridão não apenas escondia seus pecados, mas fornecia a cobertura perfeita para meu contra-ataque. Eu olhei para a jarra clara de água e os cálculos começaram a correr pela minha cabeça. Eu sou especialista em análise de riscos. Eu sei exatamente como encontrar os pontos fracos em qualquer sistema. E o ponto absolutamente mais fraco para Rodrigo e Carolina era sua reputação imaculada. Eles tinham pavor da exposição, pavor de perder suas máscaras de membros perfeitos da família. Se eu os pegasse no ato, eles negariam. Diriam que estavam apenas procurando algo no quarto ou discutindo assuntos domésticos. Se eu mostrasse as mensagens de texto, eles alegariam que as contas foram hackeadas. Nenhuma evidência digital, às vezes, não é suficiente para um golpe esmagador. Eu precisava de algo muito mais visceral, algo que eles não pudessem negar, não pudessem desviar, algo que os forçasse a expor sua própria imundície à luz do dia. Eu me virei e caminhei rapidamente para a cozinha. Abri nosso armário de remédios. Como grávida, eu sempre mantinha certos medicamentos à mão. Meus olhos se fixaram em um pequeno frasco empurrado para o canto mais distante. Era uma solução prescrita que o médico havia receitado para minha própria mãe quando ela sofreu de constipação grave após cirurgia intestinal. Era um laxante osmótico incrivelmente potente, usado apenas sob supervisão médica rigorosa, como preparação para a colonoscopia. O efeito colateral de uma overdose eram espasmos intestinais violentos e diarreia explosiva totalmente incontrolável. Além disso, eu tinha um medicamento tópico para a alergia que, quando ingerido em doses altas por um sistema sensível, era conhecido por causar uma reação paradoxal, urticária grave, em todo o corpo e coceira insuportável. Esses medicamentos eram incolores, inodoros, e se dissolviam instantaneamente em água fria. Eu segurei os frascos na mão, um sorriso frio se formando nos meus lábios. Dizem que o amor pode ser cego, mas a vingança deve ser calibrada com precisão absoluta. Esses dois, desfrutando do fruto proibido no 3º andar, pensavam que estavam bebendo a água pura de sua paixão secreta. Bem, eu só acrescentaria um pouco de tempero da verdade. Um tempero que faria seus corpos reagirem de forma tão violenta que eles perderiam todo o controle e arrancariam suas máscaras hipócritas na frente de todos. Eu abri as tampas e contei gota a gota na jarra de vidro. Eu não derramei os frascos inteiros, apenas o suficiente para garantir que suas vidas não corressem perigo médico, mas mais do que suficiente para acionar um furacão categoria 5 em seus sistemas digestivos, e na pele deles até a manhã seguinte. Eu dei à jarra um giro gentil para garantir que as soluções se misturassem perfeitamente. Limpei o balcão com um papel toalha, deixando 0 vestígio, e coloquei os frascos de volta no armário. Toda a operação levou menos de 3 minutos, quieta, limpa, sem um único som. Eu subi de volta para o 2º andar, entrei na cama, puxei o edredom até o peito e fechei os olhos. O calor do cobertor lentamente afastou o frio da noite chuvosa. Cerca de 2 horas depois, eu ouvi passos incrivelmente leves no corredor. Então a maçaneta do quarto virou silenciosamente. Rodrigo entrou. O perfume barato de mulher ainda grudado nele, misturado com o cheiro de suor. Ele andou nas pontas dos pés até a cama, deitou-se ao meu lado e puxou cuidadosamente a ponta do cobertor sobre si mesmo. Ele não fazia ideia de que a esposa deitada ao lado dele não era mais a Samira submissa e dócil, mas uma mulher que acabara de assinar pessoalmente o mandado de morte do casamento deles. Amanhã de manhã começaria.
Não haveria lágrimas. Haveria apenas o acerto de contas. E eu teria assentos na primeira fila para a peça mais humilhante das vidas deles. Na manhã seguinte, os subúrbios de São Paulo acordaram com um céu claro e fresco, como se a chuva forte nunca tivesse acontecido. O sol cedo cortava as cortinas finas, lançando pontos brilhantes no piso de madeira. Eu acordei exatamente às 6h00 da manhã. Meus hábitos profissionais não me permitiam dormir até tarde, mesmo que eu tivesse conseguido apenas 3 horas de descanso. Eu me virei de lado. Rodrigo ainda dormia profundamente. Sua respiração era uniforme, um sorriso satisfeito brincando nos lábios. O sorriso de um homem confiante de que havia realizado a noite perfeita, satisfazendo seu desejo com a cunhada no andar de cima, depois voltando pacificamente para a cama da esposa grávida, sem que ninguém soubesse. Olhar para o rosto dele fazia a bile subir na minha garganta, mas eu me forcei a engolir. O nojo era um luxo que eu não podia me dar agora. Um caçador nunca deve mostrar excitação até que a rede esteja completamente esticada. Eu me levantei, lavei o rosto, prendi o cabelo em um coque arrumado, vesti um cardigã e desci. O primeiro andar estava perfeitamente arrumado. Eu olhei para a mesa de centro na sala de estar. A jarra de água gelada que minha cunhada havia preparado com tanto carinho na noite anterior estava esvaziada até o fundo. Os 2 copos estavam vazios ao lado, restando apenas algumas gotas dentro. Um frio desceu pela minha espinha, imediatamente substituído por uma clareza afiada como navalha. O laxante potente combinado com o irritante severo de pele não era um veneno letal, era uma bomba biológica de tempo. Seus efeitos não se manifestavam instantaneamente. Precisava de aproximadamente 12 a 16 horas para ser totalmente absorvido pela mucosa intestinal e pela corrente sanguínea. Eles haviam bebido avidamente no calor da paixão secreta. Agora tudo o que eu tinha que fazer era esperar o cronômetro chegar a 0. Carolina saiu da cozinha carregando um prato de ovos mexidos e torrada de abacate. Ao me ver, ela abriu um sorriso deslumbrante. Seus olhos brilhavam com preocupação falsa. Ah, Samira, você acordou tão cedo. Caiu uma chuva forte ontem à noite. O bebê te manteve acordada. Estou fazendo café da manhã para todo mundo. Sente-se. Vou servir um leite quente para você. Eu olhei para ela. Uma mulher de avental floral, cabelo perfeitamente penteado, voz doce como açúcar. Se não fosse pela foto da tela do iPad da noite anterior, eu provavelmente teria agradecido por seu cuidado constante. Mas agora, olhando para a comida que ela trouxe, tudo o que eu via era um monte de lixo temperado com traição. Sim, obrigada, Carolina. Eu dormi como uma pedra. Não ouvi nada. Deve ser o cansaço da gravidez. O segundo em que minha cabeça toca o travesseiro, eu apago. Eu sorri de volta com um sorriso perfeitamente educado, enfatizando deliberadamente as palavras apago. Os cantos dos olhos de Carolina tremeram ligeiramente. Uma sombra de triunfo brilhou neles, um detalhe que não me escapou. Ela achava que meu sono profundo era o escudo perfeito para seus encontros noturnos. Ela acenou e me conduziu até a mesa. Quando Rodrigo desceu, já vestido com uma camisa social impecável, o café da manhã familiar prosseguiu como um roteiro de sitcom. Ele mastigava a torrada e perguntava sobre minha próxima consulta pré. Carolina continuava servindo comida para Helena, tagarelando sobre as crianças da turma do ensino fundamental. Eu fiquei sentada mastigando devagar, interpretando perfeitamente o papel da esposa grávida, mansa e ingênua. Assim que Rodrigo saiu pela porta com sua maleta e Carolina saiu de carro para a escola, eu imediatamente voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Eu não tinha muito tempo. A água havia sido consumida. Os relógios biológicos nos corpos deles haviam iniciado a contagem regressiva e eu precisava ativar minhas armadilhas financeiras e legais. Eu abri meu laptop e entrei na nossa conta bancária online via impressão digital. Como analista de riscos, eu gerenciava todas as finanças da família. Rodrigo tinha um bom salário como chefe de departamento, mas era vaidoso e adorava gastar. Então, a maior parte das nossas economias vinha dos meus investimentos bem-sucedidos no mercado. No entanto, para não ferir o ego dele, nossa conta de poupança de alto rendimento com R, 800 mil, bem como a escritura do apartamento de luxo que planejávamos mudar depois do bebê, estavam em nome de nós dois. Eu achava que era um sinal de respeito no casamento,
mas hoje esses números precisavam ser protegidos das mãos sujas de um traidor. Eu comecei a verificar os extratos dos cartões de crédito de Rodrigo. Ele usava um cartão Platinum suplementar ligado à minha conta principal. Eu raramente examinava suas despesas menores, mas hoje, com olho de investigadora, rapidamente notei as anomalias. Recibos de lojas de cosméticos de alto padrão, cheques enormes de restaurantes caros do centro da cidade em horários de almoço em dias úteis. A joia da coroa era uma cobrança de R$30 e R$2.000 em uma joalheria de luxo 2 meses atrás, bem na época do aniversário de Carolina. Naquele dia, Rodrigo tinha me dito que comprara um presente corporativo de alto padrão para uma cliente importante do sexo feminino para fechar um contrato enorme. Eu havia acreditado nele. Acontece que a cliente dele morava no 3º andar desta mesma casa. Meus dedos voaram pelo teclado. Sem hesitar um segundo, transferi todo o R$800.000 da nossa poupança conjunta para uma nova conta que eu havia aberto em nome da minha mãe. Quanto à nossa conta corrente diária com R$300.000, eu não podia retirar tudo unilateralmente por lei, mas imediatamente sinalizei no sistema, enviando um pedido de congelamento temporário por suspeita de comprometimento de segurança. Para descongelar, o banco exigiria a presença física de ambos os cônjuges em uma agência. Eu congelei o acesso primário dele ao dinheiro, deixando-o incapaz de sacar um único centavo. Depois entrei no portal do cartão de crédito e bloqueei o cartão suplementar de Rodrigo. Motivo: cartão perdido, roubado. Daquele segundo em diante, o cartão preto de que ele tanto se orgulhava, o que usava para financiar os caprichos da cunhada, se tornou um pedaço inútil de plástico. Terminado com as finanças, liguei para Valéria, minha melhor amiga da faculdade, que agora era uma advogada implacável de divórcio e divisão de bens. Valéria, preciso da sua ajuda. Estou me divorciando. Meu marido está me traindo com a esposa do irmão dele. Minha voz estava gelada, completamente firme, como se eu estivesse lendo um relatório trimestral de ações. Houve um silêncio de 3 segundos do outro lado, seguido pela voz frenética de Valéria. Que diabos você acabou de dizer? A esposa do irmão dele. Onde você está? Você está segura? O bebê está bem? O bebê e eu estamos bem. Eu não fiz cena. Eu não chorei. Eu tenho provas, logs de chat, eu já congelei os cartões e tranquei as contas. Seu trabalho agora é redigir imediatamente uma petição de divórcio, um acordo de divisão de bens que favoreça ao máximo o cônjuge custodiário e preparar toda a papelada para pedir uma liminar de emergência sobre os bens conjugais se ele tentar esconder algo. Preciso de tudo isso na minha mesa até amanhã de manhã. Valéria conhecia minha personalidade. Ela não ofereceu platitudes vazias nem perdeu tempo me consolando. Ela apenas disse de forma curta e clara: entendido. Mantenha a cabeça fria, Samira. A lei vai esfolar ele vivo. Eu desliguei o telefone e me recostei na cadeira. O trabalho da manhã havia sido executado com precisão brutal. Eu havia lançado uma rede da qual eles não poderiam escapar de jeito nenhum. Eles achavam que podiam me enganar, satisfazer sua luxúria e viver uma vida dupla. Eles não sabiam que, a partir daquela manhã, seus bens, reputação e poder haviam sido desmantelados silenciosamente pelas minhas mãos, osso por osso. Agora só restava preparar uma xícara de chá de camomila e esperar o anoitecer. Esperar que os relógios biológicos nos corpos dos 2 pecadores tocassem sua hora final antes de explodirem em uma torrente de humilhação absoluta. A armadilha havia se fechado. 22. A casa grande de 3 pavimentos no condomínio caiu no silêncio habitual. Helena havia tomado seu medicamento para a pressão arterial e ido dormir cedo na suíte do 1º andar. Eu, alegando cansaço da gravidez, havia trancado a porta do meu quarto no 2º andar às 21h30. Tudo estava perfeitamente arranjado para criar uma zona morta, um palco vazio projetado exclusivamente para 2 pessoas sedentas pelo calor sujo uma da outra. Eu me sentei apoiada na cabeceira, banhada pela luz amarela suave de uma luz noturna. Eu não liguei o celular, não assisti TV, apenas fiquei com os olhos fechados, escutando cada som que ecoava pelas paredes. De acordo com meus cálculos, o período de incubação do laxante e do irritante estava se aproximando rapidamente da marca de 16 horas.
Seus estômagos e sistemas imunológicos haviam estado sob cerco o dia todo, e agora o volume acumulado dos compostos ativos havia atingido o ponto de ebulição. Por volta das 22h30, eu ouvi um clique fraco vindo da direção do escritório de Rodrigo. Depois o barulho leve de pés descalços no corredor em direção às escadas para o terceiro andar. Eles estavam fazendo de novo. A ganância da carne não os deixava desperdiçar uma única noite enquanto Jonas estava fora. Os primeiros 15 minutos passaram em silêncio. Eu presumi que eles estavam ocupados tirando as máscaras de decência para se jogarem um no outro na cama de Jonas. Mas aquele pedaço não durou muito. Exatamente às 23h, um baque pesado abafado veio de cima, soando como se alguém tivesse caído violentamente da cama no chão. Isso foi seguido imediatamente por pisadas frenéticas e pesadas. Todo o cuidado completamente abandonado. A porta do banheiro no terceiro andar bateu com tanta força que as paredes tremeram. Eu abri os olhos de repente. Os cantos dos meus lábios se curvaram em um sorriso. A bomba biológica havia detonado oficialmente. Os efeitos daquele medicamento não começavam com uma dor aguda, mas com um inchaço súbito e massivo imediatamente seguido por uma urgência incontrolável e imparável de evacuar os intestinos. Isso quebrava qualquer tentativa de restrição física, transformando os intestinos em um vulcão em erupção. Gemidos abafados e sons caóticos de luta física começaram a filtrar pelo teto. Havia apenas um banheiro anexado à suíte do terceiro andar. E agora esses dois, completamente nus, enfrentavam uma tragédia horrível. Eles haviam perdido simultaneamente o controle dos tratos digestivos. Saia da frente. Eu não consigo segurar. A voz tensa e rouca de Rodrigo vazou pelas tábuas do piso. Mexa-se, minha barriga está explodindo. Meu Deus, parece facas nas minhas entranhas, Carolina gritou. Sua voz não era mais doce nem elegante. Era o grito desesperado de uma mulher perdendo a sanidade de dor e vergonha iminente. Os sons de luta corporal, o estrondo de objetos caindo, eles literalmente brigavam pelo único vaso sanitário. A humilhação de se aliviar incontrolavelmente na frente de um amante secreto destruiria completamente seus egos. Mas se tivesse parado por aí, a peça teria sido simples demais. O segundo componente do coquetel tóxico, o gatilho severo de histamina causando irritação na pele, entrou em ação. Seguindo a luta pelo banheiro, eu ouvi gritos agudos de Carolina misturados com a hiperventilação de pânico de Rodrigo à coceira. Meu Deus, está queimando. O que tem no meu corpo? Eu estou toda vermelha. Quando o irritante atingiu seus capilares, a pele deles reagiu como se tivessem sido jogados em um ninho de formigas de fogo. Milhares de urticárias inchadas, vermelhas e furiosas irromperam por todo o corpo deles da cabeça aos pés, do pescoço e das costas, até as áreas mais íntimas. A coceira era tão agonizante que eles sentiam necessidade de arrancar a própria pele. A combinação de cólicas abdominais agudas, diarreia explosiva e urticária queimando em todo o corpo transformou o terceiro andar da minha casa em um inferno literal na terra. Eles não conseguiam colocar roupas. Qualquer pedaço de tecido tocando sua pele inchada e coberta de urticárias parecia 1000 agulhas. Eles estavam completamente nus, gritando e se coçando até sangrar. Ligue. Ligue para o 192. Eu estou morrendo. Está queimando. Está queimando. Rodrigo gemeu de agonia. Eu me levantei calmamente da cama, caminhei até a janela e puxei ligeiramente a cortina para olhar para a rua tranquila e bem cuidada do nosso condomínio. O silêncio noturno estava prestes a ser obliterado. Eu sabia que eles não tinham outra escolha. Eles não conseguiam dirigir até o pronto-socorro naquele estado, correndo constantemente para o banheiro, se coçando até sangrar, totalmente incapazes de vestir roupas. Eles foram forçados a ligar para o 192. E quando os paramédicos chegaram, sua máscara de família perfeita seria permanentemente arrancada na frente de todo o condomínio. Exatamente 15 minutos depois, luzes vermelhas e azuis piscando pintaram as fachadas das casas, acompanhadas pelo uivo penetrante de uma sirene. A ambulância freou bruscamente na nossa entrada de carros. A sirene era tão alta que ativou todos os cães do condomínio. Luzes começaram a acender nas casas vizinhas. Vizinhos curiosos acostumados à vida tranquila e abastada saíram para as varandas ou abriram as janelas. Do primeiro andar, eu ouvi Helena entrar em pânico.
abrir a porta e correr para as escadas. Ela bateu na porta do meu quarto. Samira, Samira, querida, o que está acontecendo? Por que tem uma ambulância na nossa entrada? Onde está Rodrigo? Eu respirei fundo, moldando meu rosto em uma expressão de confusão e medo apropriada para uma mulher grávida acordada abruptamente do sono. Eu abri a porta, segurando minha barriga, e disse com voz trêmula: Mãe, eu não faço ideia. Rodrigo disse que ia ao escritório pegar alguns arquivos. Quem ligou para eles? Eu guiei minha sogra escada abaixo, interpretando o papel da esposa aterrorizada. Quando chegamos ao saguão, os paramédicos já estavam empurrando uma maca pela porta da frente. Naquele exato momento, um tablau horrível desceu as escadas do terceiro andar. Uma visão que quase provocou um ataque cardíaco na minha sogra e o espetáculo mais satisfatório de toda a minha vida. 2 paramédicos estavam ajudando Rodrigo e Carolina a descer as escadas. Meu marido e minha cunhada, aqueles pilares de decência, agora mal cobertos por lençóis brancos finos de hospital. Seus corpos estavam cobertos de vergões vermelhos escuros e inchados, parecendo carne crua. Eles não conseguiam parar de coçar freneticamente os pescoços e peitos, espalhando sangue na pele. O fedor que irradiava de seus corpos sujos e fora de controle era tão overpowering que até os paramédicos experientes faziam caretas e viravam a cabeça. Meu Deus, Rodrigo, Carolina, o que há de errado com vocês? Por que vocês estão descendo do terceiro andar sem roupas? Helena gritou, quase desabando. Ela cambaleou para trás, segurando a cabeça, incapaz de acreditar nos próprios olhos. Os pacientes estão sofrendo choque anafilático grave e angústia gastrointestinal aguda. Família, afastem-se. Precisamos carregá-los imediatamente. As vias aéreas deles podem estar comprometidas. Um paramédico jovem gritou, empurrando a maca para fora da porta. As portas da frente estavam bem abertas. Sob a luz dura dos postes da rua e dos flashes da ambulância, os vizinhos reunidos nos gramados viram absolutamente tudo. Eles viram o marido modelo e a vice-presidente virtuosa da Associação de Pais e Mestres se contorcendo e gemendo em uma única maca. Seus corpos nus mal protegidos por um lençol coberto de marcas de arranhões sangrentos. Espera, aquele é o Rodrigo. Por que ele está em uma maca com a esposa do Jonas? Meu Deus, que horror o que eles estavam fazendo no terceiro andar. Por que estão nus? Eles estavam dormindo juntos, obviamente. O que mais? Aquele canalha. A esposa dele está grávida e ele está transando com a cunhada na mesma casa. Os sussurros, as fofocas e os suspiros de nojo dos vizinhos ecoavam claramente pelo ar noturno fresco, perfurando diretamente os ouvidos de Rodrigo e Carolina. Apesar da agonia física, suas reputações estavam sendo incineradas publicamente. Rodrigo apertou os olhos e enterrou o rosto no lençol, tentando se esconder. Carolina começou a soluçar. Suas lágrimas se misturavam com a urticária alérgica, criando uma visão repulsiva. As portas da ambulância bateram e o veículo acelerou noite adentro com sirenes ligadas. Eu fiquei na varanda, segurando minha barriga, observando as luzes vermelhas traseiras se afastando com olhos frios como gelo. Os vizinhos começaram a se dispersar, mas eu sabia que a fofoca alimentaria este condomínio por meses. Esta família modelo havia sido oficialmente enterrada em uma pilha de excremento e vergonha feita por eles mesmos. Minha sogra afundou nos degraus da frente e começou a chorar. Eu não tentei ajudá-la a se levantar. Simplesmente caminhei até ela, me inclinei e disse em uma voz baixa e afiada como navalha: Mãe, vá pegar seu casaco. Vamos ao hospital ver seu filho favorito e sua preciosa nora. O pronto-socorro do Hospital Municipal às 2 da manhã estava barulhento e cheirava a antissépticos. Sob as luzes fluorescentes duras, tudo parecia cru e exposto. Não restava mais escuridão para esconder a humilhação deles. Eu conduzi minha sogra pelo braço. Ela ainda chorava, os passos instáveis. Eu, por outro lado, caminhava com total confiança, meu batimento cardíaco perfeitamente estável. Eu interpretava o papel da esposa grávida preocupada correndo para o pronto-socorro, mas por dentro eu era a juíza caminhando pelo corredor da morte. Os leitos na baía do pronto-socorro eram separados apenas por cortinas verdes pálidas de privacidade. Eu caminhei até as baias 3 e 4. A cena era ainda mais patética do que em casa. Rodrigo e Carolina estavam conectados a soros intravenosos.
Seus pulsos estavam frouxamente amarrados aos corrimãos das camas, com restrições médicas para impedir que rasgassem a pele inflamada e arranhada em tiras. As enfermeiras já haviam limpado eles, mas um leve odor fétido ainda pairava no ar. As enfermeiras de plantão lançavam olhares desdenhosos na direção deles, sussurrando entre si. Ao me ver e a Helena, Rodrigo se encolheu, recuou sob o lençol fino, seus olhos injetados e inchados, evitando freneticamente meu olhar. Na cama ao lado, Carolina enterrou apressadamente o rosto no travesseiro, o cabelo bagunçado cobrindo o rosto horrivelmente inchado. Eu me aproximei direto da cama de Rodrigo. Eu não chorei, não perguntei como ele se sentia. Fiquei ereta, descansando as mãos na barriga grávida, e olhei para ele com um olhar tão congelante que poderia ter baixado a temperatura de toda a ala. O médico diz que você e sua cunhada estão sofrendo choque anafilático grave e gastroenterite aguda causada por uma reação tóxica. Vocês dois comeram algo ruim ou simplesmente engoliram a própria consciência de fome? Samira, escute, eu posso explicar. Rodrigo gaguejou. Nós só pegamos uma intoxicação alimentar. Eu subi para o terceiro andar ontem à noite para pegar alguns arquivos antigos de impostos e Carolina me ofereceu um copo d'água e de repente nós dois ficamos violentamente doentes. Não é o que você pensa, é só um mal-entendido. Eu juro, um mal-entendido enorme. Você subiu para o terceiro andar para arquivos de impostos no meio da noite sem nenhuma roupa e este mal-entendido levou vocês dois a brigarem pelo vaso sanitário antes de serem carregados nus pelos paramédicos na frente de todo o condomínio. Rodrigo, você acha que eu tenho 3 anos? Ou você honestamente acredita que sua inteligência é alta o suficiente para insultar meu QI? Eu só fiquei com calor e tirei a camisa. Samira, você tem que acreditar em mim. Você está grávida, não se estresse. É ruim para o bebê. Se esses boatos se espalharem, vai ser um desastre completo. Diga ao médico para nos transferir para uma suíte VIP particular. Eu não quero que todo mundo fique olhando para nós. É humilhante. Quando você estava secretamente transando com a esposa do seu irmão bem acima da minha cabeça, você não pensou em humilhação. Mas agora, deitado aqui amarrado como um animal raivoso, você tem medo de uma pequena vergonha. Uma suíte VIP. Eles não têm suítes VIP para traidores. Fique deitado aqui para que todo mundo que passar possa ver a verdadeira face de um marido modelo. Ao ouvir minhas palavras geladas, Carolina, na cama adjacente, aparentemente não aguentou mais a humilhação. Ela ergueu a cabeça, o rosto roxo de urticárias, lágrimas escorrendo. Ela caiu direto no papel habitual de vítima indefesa. Samira, me perdoe. Eu sinto tanto, tanto. O diabo me fez fazer isso. Eu estava só tão solitária e fiz algo incrivelmente estúpido. Eu nunca quis roubar seu marido. Por favor, eu imploro, não faça um escândalo disso pelo bem dos laços familiares. Por favor, nos ajude a encobrir isso. Se Jonas descobrir, ele vai me matar. Eu imploro pelo bem do bebê na sua barriga. Tenha misericórdia, Samira. Misericórdia. Você dormiu com o marido da sua cunhada grávida. E agora você tem a ousadia de me dar lições sobre ter misericórdia pelo bem do meu filho, quando você destrancou aquela porta e convidou meu marido para subir, quando você enviou mensagens zombando de como eu não conseguia satisfazer por causa da minha gravidez. Você estava pensando em misericórdia naquela hora? Você tem medo de que Jonas te mate? Não se preocupe, Carolina. Eu não vou fazer um escândalo. Eu só vou deixar a verdade encontrar Jonas sozinha. Não, Samira. Eu errei. Eu imploro de joelhos. O que você quiser eu faço. Só não conte para o Jonas. Minha família vai ser destruída. A cidade toda vai me amaldiçoar pelo resto da vida. Sua família vai ser destruída. E a minha? Vocês dois pisotearam minha confiança e destruíram o lar do meu filho ainda não nascido. Como exatamente vocês planejam me compensar por isso? Com dinheiro. Minha dignidade não se vende tão barata quanto sua consciência. Vá em frente e chore. Chore mais alto. Deixe todo o pronto-socorro ouvir as belas lágrimas da vice-presidente da Associação de Pais e Mestres que dorme com o cunhado. Samira, cale a boca. Rodrigo latiu, tentando salvar o orgulho. Você está tentando nos levar para o túmulo? Querendo ou não, eu sou o pai do seu filho. Humilhar a mim não te faz parecer bem também.
As pessoas vão rir de você por ser uma esposa que não conseguiu manter o homem dela na linha. Pare com essa bobagem agora mesmo. Vá pagar a conta do hospital e nos transfira para um quarto particular. Você está me dando ordens, Rodrigo? Com que direito você me dá ordens? O direito de um adúltero pego nu em flagrante ou o direito de um homem cujos cartões de crédito eu cancelei ontem de manhã? Ah, a propósito, aquele cartão Platinum que você adorava, usando para comprar joias para sua cunhada, eu relatei como roubado. Vocês pagam a conta do hospital de hoje com o próprio bolso. Eu só vim aqui para assinar os formulários, confirmando que vocês não estão mortos para o hospital não chamar a polícia. Minha missão como parente mais próxima está completa. Você cancelou meus cartões. Você ousou cancelar meus cartões. Você está louca? Você quer destruir este lar? Eu não estou destruindo nada. Eu só estou jogando o lixo fora. Tudo o que me pertence, eu estou levando até o último centavo. Vocês podem ficar com toda a imundície de vocês. Fiquem deitados aqui e aproveitem as consequências. A injeção de alergia que deram para vocês só vai parar temporariamente a coceira física, mas a vergonha que mancha suas almas, vocês não vão lavar isso pelo resto das vidas. Tendo dito isso, eu não demorei um único segundo. Eu girei nos calcanhares e saí andando, deixando para trás os gritos impotentes de Rodrigo e os soluços desesperados de Carolina. Os olhares dos médicos e enfermeiras que me viram sair não estavam cheios de pena. Estavam arregalados de choque e até respeito. Eu saí do hospital. O vento a aurora chicoteava meu cabelo. Eu respirei fundo o ar frio. A primeira batalha havia terminado impecavelmente. A vergonha deles estava em exibição pública, mas eu sabia que ratos encurralados eventualmente usariam sua carta final de trunfo, intervenção familiar. No próximo ato, eu ia pessoalmente cortar a última corda de salvamento deles chamada Helena. Isso era só o começo. Eu saí do hospital exatamente quando o sol começava a nascer. O ar frio da manhã não me fez tremer. Em vez disso, trouxe minha mente a um estado de clareza extraordinária. Eu não dirigi direto para casa. Parei em uma lanchonete 24 horas na beira da cidade. Sentei em um reservado e pedi um prato de ovos mexidos, batata frita e café preto. Eu comi devagar, saboreando a comida. Eu precisava manter minhas forças porque sabia que a guerra real estava apenas começando. Minha sogra, Helena, não era uma mulher simples. Ela não gritava nem xingava como uma peixeira. Ela era do tipo que falava baixo, dando sermões morais onde cada palavra era uma agulha envenenada. Ela nunca admitiria que seu filho dourado era um traidor vil. Ela encontraria qualquer ângulo, qualquer argumento para distorcer a verdade, enquadrar lá como um acidente trágico ou um mal-entendido e de alguma forma finalmente me tornar a culpada. Como eu previ, quando entrei na entrada de carros, minha sogra já estava me esperando na varanda da frente. Ela não estava chorando nem torcendo as mãos. Estava sentada com as costas perfeitamente eretas em uma cadeira de vime, o rosto uma máscara de resolução gelada. Ao ver meu carro, ela não se levantou, apenas me seguiu com um olhar afiado como navalha. Eu saí do carro e subi calmamente os degraus. Bom dia, mãe. Voltei do hospital. Minha voz era casual, como se eu tivesse acabado de voltar do supermercado. Helena cruzou os braços. Sente-se. Precisamos conversar. Eu me sentei na cadeira oposta. A atmosfera na casa ainda carregava a energia caótica da noite anterior. O cheiro de antissépticos hospitalares grudado nas minhas roupas misturado com o aroma overpowering do aromatizador floral que Helena havia acabado de borrifar, criando um ambiente sufocante. Eu já falei com o médico sobre o que aconteceu ontem à noite. Ela começou em uma voz plana e sem cor. Rodrigo e Carolina simplesmente comeram cogumelos venenosos que cresciam selvagens no quintal. Eles tiveram intoxicação alimentar grave, entraram em pânico e não tiveram tempo de vestir roupas antes de correr para fora. Foi só um acidente infeliz. Eu mal contive uma risada. Cogumelos venenosos. Que roteiro rápido e absurdamente ridículo. Nosso gramado bem cuidado do condomínio só tinha hortênsias e buchinhos decorativos. De onde viriam cogumelos venenosos? E mesmo que tivessem intoxicação alimentar, por que foram encontrados no mesmo quarto, na mesma cama, no terceiro andar, completamente nus no meio da noite? Mãe, eu disse, mantendo um tom educado, o médico diagnosticou explicitamente choque anafilático e gastroenterite aguda.
Não houve uma única menção a cogumelos no prontuário dele. E, francamente, eu não acho que os vizinhos sejam cegos o suficiente para não distinguir entre pessoas com intoxicação alimentar e amantes pegos no ato. O rosto de Helena escureceu. Não ouse falar assim comigo. Se eu digo que foi um acidente, então foi um acidente. Como esposa dele, ao ver seu marido e sua cunhada em apuros, você deveria ter coberto para eles. Você deveria ter protegido a face da família, não jogado óleo no fogo e criado uma cena no hospital para todo mundo rir. Eu não criei uma cena, respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Eu simplesmente contei a verdade. A cena foi criada pelo seu filho favorito e sua preciosa nora. Eles fizeram de si mesmos o motivo de riso de todo o condomínio. Você não culpa as pessoas que realmente cometeram o pecado. Você culpa quem aponta. A verdade não importa. Helena bateu a mão com força no braço da cadeira. O que importa é a reputação desta família. Rodrigo é diretor corporativo. Carolina é professora e oficial da Associação de Pais e Mestres. Se essa história se espalhar, como eles vão conseguir olhar as pessoas nos olhos? As carreiras deles vão ser arruinadas. Você entende isso? Eu entendo. Eu entendo muito bem. Eu assenti, um sorriso profundamente irônico brilhando nos meus lábios. Eu entendo que você só se importa com as carreiras e reputações dos seus filhos. Minha dor, a traição absoluta que eu sofri, o estresse infligido ao bebê na minha barriga. Para você, nada disso vale nada. Agora me escute. Helena se levantou, apontando o dedo diretamente para mim. Não ouse se esconder atrás desse bebê. Você precisa dar uma boa olhada no espelho. Se um marido procura conforto em outro lugar, talvez seja porque as coisas não estão boas em casa. Uma esposa deve saber como agradar o marido. Você está grávida. Você não consegue satisfazer as necessidades dele. O fato de ele ter encontrado uma solução temporária em outro lugar é completamente compreensível. Todo homem tem seus momentos. Cada palavra que saía da boca dela era como um golpe de martelo. Ela não estava só encobrindo o pecado. Ela estava validando-o. Ela estava distorcendo a traição em comportamento normal masculino e enquadrando a vítima, eu, como a causa. A crueldade pura e a lógica distorcida dessa mulher excediam minhas piores expectativas. Eu me levantei para enfrentá-la. Estar grávida de 5 meses me tornava um pouco desajeitada, mas meu olhar era duro e resoluto como aço. Você fala muito eloquentemente, mãe. Você entende bem seu filho. Bem, você entende Jonas. Ele quebra as costas trabalhando no frio o ano todo, mandando cada centavo para casa para sustentar a esposa. E enquanto ele está fora, a esposa dele entende o irmão mais novo dele se arrastando para a cama dele. Você considera isso razoável? Você tem coragem de ligar para Jonas agora e dizer a ele que a infidelidade da esposa dele é completamente compreensível? Minha sogra congelou. Sua boca se abriu ligeiramente. Seus olhos se arregalaram. Eu havia atingido o único ponto fraco verdadeiro dela, o medo de Jonas. O filho mais velho, embora homem de poucas palavras, era a verdadeira espinha dorsal financeira da família maior. Ela podia me desprezar o quanto quisesse, mas não ousava cruzar Jonas. Eu continuei, minha voz virando cascalho. Você quer que eu fique quieta? Você quer que eu entre no jogo dessa pequena charada para salvar as reputações destruídas desses dois? Tudo bem, eu vou ficar quieta, mas com uma condição. Que condição? Helena perguntou, apressada, agarrando-se à corda de salvamento. Ele assina os papéis do divórcio e sai com absolutamente nada. Eu enunciei cada palavra claramente e brutalmente. Esta casa, todas as nossas economias, ele não ganha um único centavo. Esse é o preço do meu silêncio. Escolha, mãe. Você pode tentar salvar as reputações dos seus filhos ou pode salvar os bens deles. Você não pode ter os dois. Helena me encarou horrorizada. Ela não conseguia acreditar que a nora geralmente submissa e quieta pudesse emitir um ultimato tão implacável e sem concessões. Ela gaguejou tremendo. Você não ousaria. Eu ousaria. Eu a cortei porque você e seu filho acabaram de me ensinar uma lição muito valiosa. A bondade é reservada apenas para quem merece. Para aqueles que a pisoteiam, existe apenas um remédio: punição. Eu não esperei pela resposta dela. Eu me virei e caminhei para o meu quarto. Na noite anterior, eu havia acionado a bomba biológica. Esta manhã,
Eu oficialmente ativei a bomba legal. A partir deste momento, a guerra não era mais sobre um triângulo amoroso. Era um jogo vicioso por bens e reputação. E neste jogo, eu segurava tanto o rei quanto a rainha na mão. Depois da conversa brutal com minha sogra, eu sabia que a bola estava no campo deles. Helena tinha que fazer uma escolha. Ou convencer o filho a abrir mão dos bens em troca do meu silêncio, ou enfrentar um escândalo que obliteraria ambos os filhos amados. Mas eu não ia ficar parada esperando a decisão dela. A iniciativa tinha que permanecer completamente nas minhas mãos. Eu passei o resto do dia orquestrando a fase seguinte. Eu contatei uma empresa de mudanças premium e agendei para eles chegarem cedo na manhã seguinte. Eu não estava apenas empacotando minhas malas pessoais. Eu estava extraindo cada peça valiosa de propriedade conjugal. Na manhã seguinte, enquanto Helena ainda estava trancada no quarto agonizando sobre o que fazer, 2 caminhões grandes de mudanças estacionaram na nossa entrada de carros. 6 homens de uniforme entraram rapidamente na casa e começaram a grande extração. Eu estava levando tudo o que havíamos comprado juntos. A TV OLED curva de 85 polegadas que Rodrigo havia acabado de pagar. O sistema caro de Home Theater Surround, a geladeira inteligente enorme, a lavadora e secadora de alto padrão, o sofá de couro customizado da sala de estar, até nosso colchão king size e estrutura de cama. Tudo foi profissionalmente embalado e carregado pela porta bem na frente da minha sogra atordoada. Ela saiu correndo do quarto, olhos esbugalhados, voz estridente. Samira, o que diabos você está fazendo? Para onde você vai? Quem te deu permissão para levar os móveis? Eu fiquei no canto da sala de estar, braços cruzados, observando-a calmamente. Eu não estou me mudando, mãe. Eu só estou colocando esses itens em armazenamento temporário com controle de clima. Eu só estou preocupada que alguém nesta casa possa ficar desesperado e começar a quebrar móveis para descarregar a raiva, o que complica muito o cálculo da divisão de bens durante um divórcio. Eu só estou fazendo isso para proteger a propriedade conjunta de ambas as partes. Cada palavra que eu dizia era legalmente lógica e perfeitamente razoável, ainda pingando ironia venenosa. Helena não conseguia articular um único contra-argumento. Ela só conseguia ficar parada e assistir enquanto milhares de reais em valores saíam da casa peça por peça, transformando a outrora luxuosa casa de 3 pavimentos em uma concha oca e ecoante. No papel, esta casa e seu conteúdo ainda eram propriedade conjunta. Eu tinha todo o direito legal de movê-los. Depois que os caminhões de mudança saíram, eu liguei para meu amigo Júlio, que gerenciava uma concessionária de carros usados de alto padrão. Júlio, ei, é a Samira. Eu tenho um SUV de luxo preto, placas tal. Preciso vender imediatamente. Você pode mandar alguém buscar e processar a papelada? Só venda pelo valor de mercado. Eu não me importo quanto tempo leve para encontrar um comprador. Só tire da minha entrada de carros. Aquele SUV também estava em nome de nós dois. Embora eu não pudesse vender-lo diretamente sem a assinatura de Rodrigo, eu podia legalmente entregar-lo a uma concessionária em consignação, colocando-o em um local seguro, completamente fora do alcance de Rodrigo. Em 1 hora, o cara do Júlio chegou e levou o SUV embora. Minha sogra ficou no balcão do 2º andar olhando para a entrada de carros vazia. O olhar no rosto dela não era mais raiva, era medo puro e sem adulteração. Ela finalmente estava percebendo que esta nora não fazia ameaças vazias. Ela agia rápida e impiedosamente. Enquanto isso, no hospital, Rodrigo e Carolina viviam seu próprio inferno pessoal. Depois de um dia de soros e esteroides, os sintomas físicos haviam diminuído, mas a humilhação se espalhava como fogo selvagem. Rumores sobre o passeio de ambulância nus de um diretor corporativo e uma professora da Associação de Pais e Mestres já haviam circulado entre o pessoal do hospital e voltado direto para o nosso condomínio. Cada olhar que recebiam das enfermeiras era carregado de curiosidade mórbida e profundo desprezo. Ao meio-dia, quando um administrador do hospital trouxe a conta do cuidado de emergência, Rodrigo percebeu que não tinha um centavo. Ele sacou seu amado cartão Platinum, mas o terminal apitou e piscou recusado repetidamente. O cartão estava bloqueado. Ele ficou pálido e tentou entrar no app bancário, mas as senhas haviam sido trocadas. A conta de poupança conjunta, seu único respaldo real, estava congelada.
Ele estava, no sentido mais verdadeiro da palavra, falido. Em desespero, ele foi forçado a ligar para a mãe, perguntando com voz trêmula: "Mãe, por favor, traga dinheiro ou um cheque para o hospital pagar a conta. Eu não tenho acesso a nenhum dinheiro." Helena, que acabara de sobreviver ao choque de ver a casa ser esvaziada, ouviu a voz do filho como um trovão. Ela gritou no receptor, a voz quebrando de raiva e impotência: "Dinheiro! Você tem a ousadia de me pedir dinheiro." Sua esposa psicopata acabou de despir a casa inteira. Ela bloqueou todos os seus cartões. Ela até vendeu seu carro. "De onde diabos eu vou tirar dinheiro para pagar por você? Resolva isso sozinho." A ligação terminou em gritos mútuos e soluços. Rodrigo desabou de volta na cama do hospital, sua mente completamente em branco. Ele não conseguia processar que em menos de 24 horas havia perdido tudo: sua reputação, seu dinheiro e sua propriedade. Ele havia sido despojado até os ossos pela esposa, que havia descartado com tanta casualidade. Sem outras opções, ele engoliu o orgulho e começou a ligar para os amigos, pedindo um empréstimo para cobrir a conta do pronto-socorro. Mas o boca a boca do condomínio funciona rápido. Amigos que antes bajulavam ele de repente tinham desculpas convenientes. "Desculpe, cara. Estou duro. Minha esposa acabou de perder um monte no mercado. Estou fora da cidade." Nenhuma pessoa ofereceu uma corda de salvamento. A realidade brutal das amizades transacionais quebrou completamente Rodrigo. No final, ele e Carolina tiveram que sofrer a indignidade suprema: implorar ao departamento de cobrança do hospital por um plano de pagamento, assinando uma nota promissória. Eles saíram do hospital no final daquela tarde, arrastando-se para fora em roupas cirúrgicas de papel folgadas fornecidas pelo pronto-socorro, já que suas roupas antigas estavam arruinadas e ninguém havia trazido roupas novas. Quando Rodrigo e Carolina pegaram um Uber de volta para a casa, eles ainda não haviam compreendido a escala completa da devastação. Eles pensavam que pelo menos tinham um teto confortável sobre a cabeça, mas quando entraram na casa gelada e ecoante, despojada até as paredes nuas e alguns móveis baratos pertencentes a Helena, eles realmente entenderam o que era o inferno. Eu não estava em casa naquela noite. Eu havia feito uma mala e ido ficar na casa da minha mãe. Eu deliberadamente deixei para eles esse espaço vazio, para que tivessem que se enfrentar, para que pudessem olhar para as ruínas que haviam criado. Eu sabia que quando o dinheiro, o conforto e a reputação desaparecessem, a suposta paixão verdadeira deles rapidamente revelaria sua verdadeira cara feia. E eu estava certa. Menos de poucas horas depois, a casa vazia ecoava com sons de gritos viciosos, xingamentos e culpa mútua. A luta pela sobrevivência entre ratos encurralados havia começado. A sala de estar vazia e fria. A luz dura do lustre de teto exposto destacava a desolação pura. O sofá de couro de luxo havia sumido, e os três estavam sentados em cadeiras dobráveis de plástico baratas que minha sogra havia pedido emprestado de um vizinho. A atmosfera estava pesada e sufocante como uma nuvem de tempestade prestes a explodir. Eu estava sentada de frente para eles. Ao meu lado estava minha advogada, Valéria, calma e impecavelmente profissional. Eu os havia convocado para uma reunião aqui neste mesmo campo de batalha para acabar com isso de uma vez por todas. Helena estava sentada no meio, com aparência abatida, olhos inchados de tanto chorar. Rodrigo estava à esquerda dela, a cabeça enterrada nas mãos, o olhar vazio fixo no piso de madeira. Carolina estava encolhida no canto como um rato afogado, ocasionalmente lançando olhares para mim cheios de uma mistura de terror e ódio puro. Depois de uma longa pausa agonizante, Rodrigo falou primeiro. Sua voz estava rachada. "Samira, você realmente precisa nos encurralar assim? Você levou todos os móveis. Você levou o dinheiro. Você nos humilhou na frente de todo o condomínio. O que mais você quer? O que eu quero?" Eu respondi suavemente. "Rodrigo, você deveria estar perguntando isso a si mesmo. O que você queria quando estava secretamente transando com a esposa do seu irmão sob este mesmo teto? O que você queria quando estava gastando meu dinheiro arduamente ganho em joias para ela? E o que você queria quando pisoteou minha confiança, a confiança do seu irmão e a reputação desta família? Você finge se importar tanto com eu sei que errei, mas foi um momento de fraqueza. Todo mundo comete erros na vida.
Você não pode me dar uma chance de consertar isso? Pelo bebê, Samira? Pelo nosso filho ainda não nascido? Uma chance? Eu zombei. Eu te dei chances demais. Eu te dei uma chance quando fiquei quieta sobre o perfume barato nas suas camisas. Eu te dei uma chance quando engoli minhas lágrimas olhando para seus extratos de cartão de crédito suspeitos. E eu te dei uma chance final na noite em que você mentiu na minha cara para subir até ela. Você jogou todas essas chances no lixo sozinho, e não ouse se esconder atrás do meu bebê. Meu filho não terá um pai como você. Ao ouvir isso, Carolina de repente ergueu a cabeça. Ela não estava mais chorando. Seus olhos queimavam e sua voz pingava veneno. Samira, pare de agir como se você fosse algum tipo de santa. Homens têm necessidades. Você está grávida. Você não conseguia satisfazê-las. Então é completamente normal que ele tenha procurado em outro lugar. É culpa sua por não saber como manter seu marido feliz. Se você fosse mais atenciosa, mais amorosa, nada disso teria acontecido. Eu só preenchi o vazio que você criou. Preenchi o vazio, eu ri. Um som agudo e amargo. Então esse é o nome bonitinho que você dá à sua total falta de moral. Você preencheu o vazio se arrastando para a cama do seu cunhado enquanto seu marido trabalhava em condições extremas. Você preencheu o vazio gastando meu dinheiro em roupas chiques. Carolina, você não entrou em um espaço vazio. Você é uma ladra. Você roubou o marido de outra mulher, a felicidade de outra família e a paz de um filho ainda não nascido. Você não tem absolutamente nenhum direito de me dar lições sobre como ser esposa. Você, como ousa. Carolina gritou, apontando para Rodrigo. Foi tudo culpa dele. Ele me seduziu. Ele me disse que não te amava mais. Que viver com você era um pesadelo. Ele prometeu que se divorciaria de você e casaria comigo. Eu sou vítima das mentiras dele também. Calha a boca, Rodrigo explodiu. Quem seduziu quem? Você era a que piscava para mim. Você era a que reclamava que Jonas era emocionalmente bloqueado e que você estava tão solitária. E agora que fomos pegos, você joga toda a culpa em mim. Hipócrita. Se não fosse por suas súplicas constantes, eu nunca teria arriscado tudo. Eu implorei para você. Você disse que ia me comprar um apartamento. Eu só estava me divertindo com você. Quem diabos você pensa que é para eu realmente casar com você? Chega. Eu bati levemente a pasta de arquivos na mesa dobrável de plástico. O som não foi alto, mas foi afiado o suficiente para cortar a briga dos dois degenerados. Eles ficaram em silêncio e me encararam. Vocês não precisam montar uma peça para mim sobre quem é a verdadeira vítima, quem está certo e quem está errado. O céu vê, a terra ouve e a lei julgará. Eu não chamei vocês aqui hoje para ouvir a briga de amantes. Eu só quero mostrar algo a vocês. Eu abri a pasta e tirei 2 folhas de papel. Em uma estava uma impressão detalhada dos extratos do cartão de crédito de Rodrigo nos últimos 6 meses, com cada centavo gasto com Carolina destacado em amarelo neon. Na outra estavam capturas de tela das mensagens íntimas deles no WhatsApp recuperadas do iPad. Carolina, você alega que foi vítima de sedução. Como explica essas mensagens? Eu estou louco por você. Eu quero ficar com você toda noite. A pulseira que você me comprou é tão linda. Eu vou usar para sempre. E todo esse dinheiro que você felizmente pegou do meu marido e gastou sem pensar 2 vezes. Vítimas não agem assim. Carolina ficou branca como papel, incapaz de formular uma única palavra. Eu me virei para Rodrigo. E você diz que só estava se divertindo, mas você abriu uma conta secreta paralela e canalizou nossos bens conjugais para ela para sustentá-la. Você prometeu a ela um apartamento, um carro. Isso é um investimento e esforço enorme, só para se divertir, não é, Rodrigo? Você não só me traiu, você cometeu a ofensa legal de tentar esconder bens conjugais durante o casamento. Eu coloquei os papéis na mesa. Valéria, sentada ao meu lado, pegou o celular e tocou a tela. Uma gravação começou a tocar. Era um áudio que eu havia extraído de um monitor de bebê inteligente que eu já havia instalado no canto da sala de estar algumas semanas antes. A voz de Rodrigo ecoou pela sala vazia, falando ao telefone com um dos amigos. Cara, minha esposa se largou completamente com essa gravidez. É nojento só de olhar para ela. Mas a Carolina, cara, ela é apertadinha. Ela cuida de si mesma. Enquanto Jonas está lá fora quebrando as costas na Amazônia, eu estou cuidando da esposa dele para ele. Fazendo minha boa ação do ano, sabe? Haha,
A gravação parou. Rodrigo ficou ali como se atingido por um raio. Ele nunca esperou que suas piadas mais vis de frat boy fossem gravadas e usadas como evidência irrefutável contra ele. Agora eu disse, meu tom gelo absoluto, vocês têm mais algo a dizer? Eu vim aqui com uma oferta final. Vocês assinam o acordo de divórcio agora mesmo. Vocês saem com nada e eu não processo vocês por esconder bens conjugais. E você? Eu olhei para Carolina. Você desaparece silenciosa e pacificamente da vida do meu cunhado. Se fizerem isso, eu não envio esses arquivos para a rede de escolas onde você trabalha e não encaminho para Jonas. Vocês têm 24 horas para decidir. Depois disso, tudo isso vai para a mesa de um juiz. Eu me levantei, não concedendo a eles um único olhar a mais. Um silêncio esmagador pairava na sala. Helena estava perfeitamente imóvel. Rodrigo e Carolina se olharam e nos olhos deles não havia mais amor, nenhuma paixão, apenas ódio puro e terror. Eles haviam se encurralado e agora tinham que enfrentar as consequências juntos. Depois daquela reunião, a casa de 3 pavimentos no condomínio caiu em um silêncio mortal. Eu não fiquei lá. Voltei para a casa da minha mãe, o único santuário que me restava. Eu os deixei naquele espaço vazio para digerir o medo e a vulnerabilidade. Minha oferta não era uma negociação, era um ultimato. Eles não tinham alavanca para barganhar. Só podiam aceitar ou serem completamente destruídos. Eu sabia que Helena não se renderia facilmente. Ela tentaria me puxar de volta, não por amor, mas por desespero para recuperar acesso aos bens que eu agora controlava. Mas eu também sabia que as evidências que eu havia apresentado eram pesadas o suficiente para esmagar qualquer resistência real. No entanto, havia uma pessoa que nunca saía da minha mente. Uma pessoa que era simultaneamente vítima e a figura-chave capaz de trazer todo esse drama ao fim. Jonas, meu cunhado. Um homem quieto, rude, profundamente honesto. Ele passava o ano inteiro em obras de construção congelantes, economizando cada centavo para a família, confiando incondicionalmente na esposa professora. Ele não fazia ideia de que pelas costas a esposa e o irmão amado haviam plantado uma faca enorme na espinha dele. Eu debati se contaria a verdade a ele. Eu tinha medo de machucá-lo, de destruir a família dele. Mas então percebi que meu silêncio não era misericórdia. Era cumplicidade em um mal profundo. Um tumor maligno tem que ser removido cirurgicamente. Caso contrário, metastatiza e mata o corpo inteiro. Jonas merecia saber a verdade, não importa quão agonizante fosse. Eu sabia que o momento havia chegado, mas não liguei diretamente para ele. Eu escolhi um caminho diferente, indireto, mas com poder explosivo muito maior. Eu entrei na minha conta do Facebook, que eu raramente usava, e escrevi um post curto, sem insultos, sem xingamentos, apenas uma declaração de fato. Após 5 anos de casamento, nossa jornada juntos chegou ao fim. Obrigada por fazer parte da minha vida. Espero que nós dois encontremos felicidade em caminhos separados. A partir de hoje, estou começando um novo capítulo. Anexada ao post estava uma fotografia. Não uma foto de casamento, não uma foto de Rodrigo. Era uma foto da minha mão, o anel de diamante de casamento removido e descansando em cima da petição de divórcio com minha assinatura. No fundo borrado, dava para ver a curva da minha barriga grávida, uma confirmação silenciosa do caminho solitário à frente. Eu não marquei Rodrigo nem Carolina, mas sabia que minha lista de amigos estava cheia de conhecidos mútuos, colegas de trabalho de Rodrigo e membros da família estendida. O pavio estava aceso. O efeito cascata nas redes sociais excedeu minhas expectativas. Em poucas horas, o post acumulou centenas de likes e comentários. A maioria palavras de apoio, mas enterrados entre eles havia comentários muito pontuados de vizinhos que haviam testemunhado o fiasco da ambulância. Coitada, sozinha enquanto grávida. Deixar ele é verdadeira liberdade. Parabéns pela decisão corajosa. Um marido que dorme com a cunhada não vale uma única lágrima. Cada comentário era como uma pequena faca serrilhada perfurando a fachada da família modelo. E então, exatamente o que eu esperava aconteceu. Um dos amigos de Jonas de uma equipe de construção anterior, que era meu amigo no Facebook, tirou uma captura de tela do post e dos comentários e enviou por mensagem para Jonas na Amazônia. Naquela noite, meu celular tocou de um número desconhecido. Era a voz de Jonas, rouca, exausta, mas carregando urgência desesperada.
Samira, é o Jonas. O que é esse post? O que são esses rumores sobre minha esposa? Do que todo mundo está falando? Me conte, Samira. Eu respirei fundo. Jonas, sinto muito, Lili. Esteja-se, Lili. Mas acho que você precisa voltar para casa. Há algumas coisas que você precisa ver com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos para realmente acreditar. Eu não dei detalhes a ele. Eu simplesmente plantei a semente da dúvida, uma que não poderia ser ignorada. Eu sabia que um homem como Jonas não ficaria parado. Ele voltaria. E quando voltasse, a peça hipócrita desta família chegaria oficialmente ao ato final. 2 dias depois, no final da noite, um táxi do aeroporto parou na casa. Jonas saiu. Ele parecia mais magro, o rosto marcado pelo tempo e escuro de trabalhar ao ar livre. Ele ainda vestia a jaqueta pesada de lona de trabalho, cheirando a diesel e ar frio. Seus olhos estavam fundos por falta de sono e ansiedade roedora. Ele não entrou direto. Ficou na entrada de carros olhando para a garagem vazia e o quintal da frente onde os canteiros de flores premiados da mãe agora estavam negligenciados e murchos. Quando finalmente empurrou a porta da frente, a cena na sala de estar o parou no lugar. Sua mãe estava sentada em uma cadeira dobrável, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos e inchados. Rodrigo estava sentado no canto, olhando para o chão, sem ousar erguer a cabeça. E Carolina, sua esposa, a mulher que ele sempre acreditara ser gentil e pura, estava encolhida em outra cadeira, o rosto pálido, os olhos dardejando nervosamente. O que aconteceu aqui? Jonas rosnou, forçando cada sílaba. Alguém melhor me explicar essa porcaria sobre minha esposa traindo com meu irmão. Ninguém respondeu. O silêncio deles era a confissão mais ensurdecedora possível. Jonas olhou para Carolina. Seu olhar estava destruído. Decepção, agonia e fúria crua giravam nos olhos de um homem que havia sido traído viciosamente. Carolina, olhe para mim. É verdade? Carolina desabou em lágrimas. Lágrimas tardias, completamente inúteis. Eu sinto muito, Jonas. Eu cometi um erro. Um erro? Jonas soltou uma risada seca e entrecortada que soava pior que um soluço. Você cometeu um erro com meu propriedade, esse dares e carne na minha cama na casa que eu paguei trabalhando em condições extremas nas obras. Ele se virou para Rodrigo, agarrou-o pela gola da camisa e o puxou para ficar de pé. Seu pedaço de eu tratei você como irmão. Eu dividi tudo com você e é assim que você me paga. Você dormiu com minha esposa. Você é mesmo humano? Rodrigo não revidou. Apenas ficou mole na pegada de Jonas, murmurando, desculpe, Jonas. Eu errei. Helena correu para a frente, tentando tirar as mãos de Jonas de Rodrigo. Jonas, querido, se acalme. Brigar não resolve nada. É tudo culpa da Samira. Ela que orquestrou todo esse escândalo. Ela exagerou. Jonas empurrou a mãe para longe. Ele a encarou, respirando pesadamente. Mãe, mesmo agora você está defendendo ele. Você sabia o que eles estavam fazendo pelas minhas costas? Você sabia e encobriu? A pergunta de Jonas foi uma adaga direto no coração de Helena. Ela ficou completamente muda, recuando. Eu não estava na sala, mas ouvi cada detalhe da confrontação através do monitor de bebê que eu havia deixado para trás. Eu estava sentada na casa da minha mãe, ouvindo a transmissão ao vivo. Os rugidos de raiva de Jonas, os soluços patéticos de Carolina, o capacitação descarado da sogra. Era caótico, mas brutalmente claro. Jonas havia voltado. A verdade havia explodido. A família hipócrita havia rasgado as próprias máscaras em pedaços. E eu sabia que a partir deste momento eu não lutava mais esta guerra sozinha. Eu tinha um aliado, um relutante, mas o peso pesado de todos para ajudar a cravar o prego final neste caixão. Depois que o furacão rasgou a sala de estar, a casa nos subúrbios se transformou em uma prisão. Jonas se recusou a falar com qualquer um, trancando-se na suíte do 3º andar, da qual se ouvia ocasionalmente o estrondo de objetos quebrando. Carolina se tornou um fantasma, esgueirando-se pelas bordas dos quartos. Rodrigo desaparecia por dias seguidos, voltando tarde da noite completamente bêbado. E Helena passava os dias sentada na sala de estar vazia, suspirando no silêncio. Enquanto eles se afogavam no próprio caos, Valéria e eu fomos à ofensiva. A exposição pública havia sido um golpe contra a moral deles. O tiro de misericórdia,
O que obliteraria o futuro de Rodrigo tinha que ser mirado na carreira dele. Ele era incrivelmente vaidoso e não conseguia funcionar sem o status do emprego. Minhas habilidades analíticas foram empregadas novamente. Eu passei 2 dias vasculhando extratos bancários antigos, faturas de fornecedores e e-mails de trabalho encaminhados que eu havia salvo. Eu encontrei o padrão. Depois de cada contrato grande de fornecedor assinado, a conta secreta de Rodrigo recebia taxas de consultoria dos parceiros. Ele estava inflando o custo dos contratos e recebendo propinas dos fornecedores. O detalhe final era que ele havia usado Carolina, aproveitando o background dela em contabilidade de um emprego anterior, para forjar as faturas e lavar os fundos. Eles não eram só amantes, eram co-conspiradores em fraude corporativa. Eu compilei todas as evidências, transferências bancárias, faturas forjadas e threads de e-mail. Eu redigi um relatório abrangente que lia como uma denúncia federal, mas não enviei eu mesma. Se eu enviasse, o RH poderia descartar como vingança de uma ex-esposa amarga. Eu precisava de alguém com credibilidade interna. Eu pensei no Sier Peterson, o diretor adjunto da empresa dele, um homem conhecido pela ética rígida e pelo desgosto pessoal por Rodrigo. Eu enviei o dossiê via mensageiro noturno anônimo. Dentro do envelope havia um bilhete único. Caro Sr. Peterson, anexado está a evidência irrefutável de desvio corporativo e propinas orquestrados pelo diretor Rodrigo. Por minha própria segurança, devo permanecer anônimo, mas confio que sua integridade guiará os passos apropriados seguintes. A bomba explodiu com um estrondo ensurdecedor. 3 dias depois, a empresa convocou uma reunião emergencial do conselho. Peterson apresentou as evidências. Um comitê de auditoria interna foi formado instantaneamente. Diante de números duros e inegáveis, Rodrigo desabou bem ali na sala de conferência com paredes de vidro. O resultado foi tão rápido quanto uma execução. Rodrigo foi imediatamente demitido por conduta grave e desvio. Além disso, a equipe jurídica da empresa entregou todo o dossiê para o escritório da promotoria local. Ele não só perdeu o emprego prestigioso, estava enfrentando acusações de felonia. Essa notícia foi a pá final de terra no túmulo da família. Rodrigo voltou para casa naquela noite não como um executivo corporativo, mas como um desempregado prestes a ser indiciado por crime. Ele desabou no meio da sala de estar vazia, os olhos mortos e vazios. Estava completamente acabado. Naquela noite, Jonas me ligou. Sua voz estava pesada como chumbo. Samira, obrigado. Se não fosse por você, eu provavelmente teria vivido a vida inteira sendo feito de bobo. Eu protocolei o divórcio hoje e vou testemunhar a seu favor no tribunal de família se você precisar. Eu pausei por um momento, então disse baixinho. Obrigada, Jonas. Espero que você encontre alguma paz em breve. Eu desliguei o telefone. A punição de Rodrigo estava completa, mas eu sabia que ainda havia uma pessoa que tinha que pagar por sua parte nisso. A peça não havia terminado ainda. A queda de Rodrigo foi o terremoto que finalmente estilhaçou a fundação podre da família. E a pessoa que sentiu os tremores mais violentamente foi Carolina. Quando ela descobriu que Rodrigo enfrentava acusações criminais, entrou em pânico. Ela sabia que suas assinaturas estavam nas faturas forjadas. Ela imediatamente começou a evitar Rodrigo. Um romance construído em crime e luxúria não fomenta lealdade. Ele gera paranoia e medo. Mas o prego final no caixão de Carolina foi martelado por Jonas. Ele não era mais o marido quieto e acomodado. A agonia de uma traição dupla o havia forjado em aço frio. Durante os procedimentos de divórcio, Jonas apresentou todas as evidências da infidelidade dela e do envolvimento na fraude de Rodrigo. Incapaz de justificar qualquer coisa, Carolina só soluçava e tentava jogar toda a culpa em Rodrigo. O juiz concedeu um divórcio rápido. Por causa das falhas morais documentadas dela e da ameaça iminente de acusações criminais como cúmplice, ela perdeu a guarda primária. O filho pequeno ficou com Jonas. Ela saiu praticamente com nada. No dia em que Carolina fez as malas, a chuva caía forte sobre São Paulo novamente. Ninguém na casa saiu para se despedir. Jonas ficou no balcão do 3º andar, silenciosamente observando ela carregar o carro. Carolina olhou para cima e gritou em desespero. Jonas, você é tão cruel. Não sobrou humanidade nenhuma em você? Jonas não respondeu.
Simplesmente virou as costas e entrou. Tendo perdido tudo, Carolina foi procurar Rodrigo. Ela o rastreou até um quarto de motel barato e sujo que ele alugava, encontrando-o bêbado e desleixado. Ao vê-la, ele não pareceu feliz. "O que você quer?" "Veio rir de mim", ele rouquejou. "Rodrigo, eu não tenho para onde ir. Jonas me expulsou. Você tem que me ajudar." "Podemos recomeçar", ela soluçou. Rodrigo explodiu em uma risada maníaca e amarga. "Recomeçar com o quê? Eu estou quebrado. Estou afogado em dívidas legais. Perdi o emprego. Provavelmente vou para a prisão federal. E tudo isso por sua causa. Por minha causa. Você era gananciosa e estúpida." Carolina gritou de volta. "Saia da minha vida." Rodrigo agarrou uma garrafa vazia de uísque e a jogou na parede perto da cabeça dela. "Saia da minha vida. Eu nunca mais quero te ver, sua amaldiçoada." A garrafa se estilhaçou aos pés dela. Ela encarou horrorizada o homem por quem havia sacrificado a vida inteira e viu apenas ódio puro nos olhos dele. Ela finalmente percebeu que o amor apaixonado deles não passava de uma transação. E agora que não tinham mais nada a oferecer um ao outro, a transação estava anulada. Carolina correu para a chuva. Ela não chorou mais. Sua mente estava completamente em branco. Ela havia perdido tudo e havia destruído tudo com as próprias mãos. Alguns dias depois, eu recebi uma mensagem de um número não salvo. Eu errei. Eu errei tanto. "Posso, por favor, só ver o bebê quando nascer?" Era de Rodrigo. Eu olhei para a mensagem e não respondi. Uma guerra havia terminado, mas a guerra para proteger meu filho de um pai tóxico e manipulador talvez estivesse apenas começando. Eu deixei a mensagem de Rodrigo sem resposta. Eu me recusei a dar a ele nem uma lasca de esperança. Para mim, Rodrigo estava morto. Ele morreu na noite em que vi a verdade brilhando na tela daquele iPad. Mas eu subestimei a pura audácia dele. Quando eu não respondi, ele começou a me assediar, ligando, mandando mensagens dezenas de vezes por dia. Primeiro implorou, depois reclamou de como estava pobre e miserável. Ele tentava jogar com minha piedade, mas meu coração havia virado pedra. Cada mensagem só aprofundava meu nojo. Quando o jogo de piedade falhou, ele recorreu à tática mais baixa e manipuladora de todas, o bebê. "Samira, você pode me odiar o quanto quiser, mas pense no filho. Um bebê precisa de pai. Não prive nosso filho de uma família de verdade." Ao ler isso, eu soltei uma risada escura e amarga. O direito de ser pai. Ele estava pensando no direito de ser pai quando dormia com a cunhada. Ele estava pensando no filho quando gastava nossas economias com uma amante. O homem não era só egoísta, era um hipócrita patológico. Ele não via o bebê como filho ou filha. Via o bebê como alavanca, uma âncora legal para se amarrar a mim e ao meu dinheiro. Eu sabia que não podia ignorar mais. Marquei uma reunião no escritório de advocacia de Valéria. Eu queria que tudo fosse feito sob supervisão rigorosa da lei. Rodrigo apareceu. Ele parecia ainda pior do que eu imaginava. Magro, pálido, olhos fundos em círculos escuros. Ao ver Valéria e eu, ele ofereceu um sorriso patético e bajulador. Eu fui direto ao ponto. Eu li suas mensagens. "Você quer falar sobre o bebê?" "Sim, Samira." Ele acenou ansiosamente. "Eu sei que errei horrivelmente, mas o bebê é inocente. Eu imploro, me dê uma chance de ser um bom pai." "Um bom pai?" Eu sorri. "Como exatamente você planeja fazer isso?" Continuando a mentir. "Ensinando seu filho que um homem tem o direito de trair a família desde que diga desculpa depois." Ele jurou de pés juntos que mudaria, que encontraria um emprego e cuidaria de nós. Encontrar um emprego. Uri. Como? Quem vai contratar um homem com acusação de desvio de felonia pendente e uma reputação profissional completamente destruída? Ou você esperava usar as conexões da minha família de novo? Ele ficou em silêncio. Eu havia acertado em cheio. "Rodrigo, pare com a performance. Você não ama este filho. Você só está tentando usar meu bebê como ferramenta para me recuperar e recuperar meus bens. Um pai de verdade não chama a esposa grávida de nojenta. Um pai de verdade não rouba dinheiro destinado ao futuro do filho para comprar joias para a amante. E um pai de verdade não fica parado como um covarde enquanto a mãe e a cunhada humilham a esposa." Cada palavra batia no rosto dele. Ele não conseguia mais manter o ato de pai triste. Um flash de raiva pura acendeu nos olhos dele. "É isso que você pensa de mim?
Você acha que eu sou só um caçador de ouro? Eu não acho. Suas ações provaram. Chega. Eu parei a próxima tentativa de manipulação dele. Eu te trouxe aqui para acabar com isso. Valéria deslizou uma pasta grossa pela mesa de conferência de Mogno. Este é o acordo final de divórcio e guarda. Valéria disse friamente. Minha cliente concorda em retirar todas as reivindicações civis sobre os bens conjugais ocultos e renuncia ao direito de buscar danos civis por angústia emocional. Em troca, você voluntariamente termina seus direitos parentais inteiramente. Você não terá nenhuma reivindicação legal sobre a criança e uma ordem de restrição permanente será arquivada, impedindo que você chegue a menos de 500 metros da minha cliente ou da criança dela. Dado sua insolvência criminal iminente, ela não está buscando pensão alimentícia. Considere isso o ato final de misericórdia dela. Rodrigo encarou a papelada, as mãos tremendo. Não, eu não vou assinar isso. Eu nunca vou abrir mão do meu filho. Este é meu filho, eu disse. Minha voz, zero absoluto. Do dia em que você escolheu subir na cama de Carolina, você perdeu o direito de ser pai. Você tem duas opções, Rodrigo. Opção 1. Você assina os papéis e seguimos caminhos separados. Opção 2. Vamos a julgamento. Eu usarei cada peça de evidência que tenho. A fraude, o adultério, as gravações de áudio para provar a um juiz de tribunal de família que você é moral e financeiramente inapto para chegar perto de uma criança. Quem você acha que o juiz vai favorecer? Eu havia encurralado ele em um canto inescapável. Ele me encarou com uma mistura de ódio e impotência absoluta. Ele sabia que havia perdido total e completamente. Sua cabeça caiu, o queixo tocando o peito. Depois de um longo minuto agonizante, ele pegou a caneta e, com a mão violentamente trêmula, assinou o nome. Enquanto Valéria e eu arrumávamos as coisas para sair, ele de repente me chamou. Samira, posso te perguntar uma última coisa? Naquela noite, a jarra de água na sala de estar, foi você? Eu parei na porta sem me virar. Um sorriso fraco e satisfeito tocou meus lábios. Eu não faço ideia do que você está falando. Deve ser só karma, Rodrigo. Você colhe o que planta. Eu saí e deixei a pesada porta do escritório clicar atrás de mim, deixando-o sozinho com uma pergunta que ele nunca teria resposta. Eu pensei que depois do divórcio tudo estaria acabado, mas a retribuição eventualmente alcançou a pessoa que capacitou os pecados da minha sogra. Depois da demissão de Rodrigo e dos divórcios, Jonas vendeu a casa grande de 3 pavimentos. Ele não suportava mais viver em um lugar envenenado pela traição. Ele dividiu o patrimônio, ficando com a maior parte para si e o filho, dando uma fração magra a Rodrigo por um último senso tenso de dever fraterno e usou o resto para comprar a Helena um pequeno apartamento em um prédio antigo e degradado. Ela passou de matriarca de um condomínio suburbano espalhado para uma velha solitária em um apartamento apertado. Suas antigas amigas do clube de campo pararam de ligar. Seus novos vizinhos não se importavam com ela. Mas a pior parte era como os filhos a tratavam. Jonas era frio e distante, fornecendo apenas o mínimo para a sobrevivência dela. E Rodrigo, filho dourado, o orgulho da vida dela, havia se tornado o fardo definitivo dela. Ele bebia o pouco dinheiro que Jonas havia dado, gastando o resto em honorários legais, e então aparecia na porta dela bêbado e furioso, culpando-a por tudo. Isso é culpa sua, mãe. Se você não tivesse encoberto Carolina, nada disso teria acontecido. Helena, uma mulher acostumada a comandar todo mundo ao redor, agora vivia em medo genuíno do próprio filho. O estresse destruiu a saúde dela. Uma noite, completamente sozinha no apartamento, ela sofreu uma crise hipertensiva. Ela desabou, batendo a cabeça com força no chão. Ficou lá tentando ligar para os 2 filhos, mas nenhum atendeu. Em desespero absoluto, ela discou meu número. Ao ouvir a voz fraca e arrastada dela, eu não hesitei. Liguei para o 192 e dirigi até o apartamento dela. Eu fui a única que andou com ela na ambulância. Deu entrada no pronto-socorro e paguei o copagamento com meu cartão. O médico disse que era um derrame leve, mas ela precisava de reabilitação e cuidados imediatos. Pelos 3 dias que ela ficou no hospital, eu fui a única que apareceu. Eu contratei uma enfermeira particular para ajudá-la e trouxe comida decente. Eu não fiz por amor, fiz por consciência própria. Eu não conseguia simplesmente deixar uma pessoa idosa sozinha para morrer, não importa quem ela fosse.
Quando ela recuperou totalmente a consciência e me viu sentada ao lado da cama, não conseguia falar. Lágrimas simplesmente escorriam pelo rosto enrugado. "Me perdoe, Samira", ela sussurrou fracamente, segurando minha mão. Eu gentilmente puxei minha mão e coloquei uma fatia de maçã na bandeja dela. "Coma, mãe. Você precisa manter as forças." Quando Jonas e Rodrigo finalmente se deram ao trabalho de aparecer no hospital e me viram parada ali, eles nem conseguiam me olhar nos olhos. Jonas silenciosamente tirou um envelope grosso de dinheiro do casaco e colocou na mesa de cabeceira. "Samira, obrigado por cuidar da mãe." Rodrigo só ficou no canto olhando para os sapatos. Eu peguei minha bolsa. "Isso é responsabilidade de vocês, não minha. A partir de amanhã, eu não volto. Sua mãe precisa dos filhos." Eu saí. Eu havia feito o que minha humanidade exigia. O resto era problema deles. Eles tinham que colher exatamente as plantações que haviam plantado. Para Helena, a maior punição não foi a perda da riqueza. Foi a solidão esmagadora e o arrependimento amargo que a assombrariam pelo resto da vida. 4 meses depois, eu dei à luz uma linda menina. No dia em que ela nasceu, o céu sobre São Paulo estava incrivelmente claro e brilhante. Eu a segurei contra o peito e lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Mas não eram lágrimas de luto. Eram lágrimas de gratidão profunda e renascimento. O destino havia tirado um marido inútil e tóxico, mas havia me presenteado com um anjo absoluto. Sabe, depois de todas as tempestades e caos, eu não fiquei com raiva nem mesmo com a emoção da vitória. Eu simplesmente fiquei com um estranho e profundo senso de paz. As vidas deles são as vidas deles. Eu aprendi a deixar ir. Deixar ir não significa perdoar. Significa cortar a âncora para que o peso do passado não te arraste para baixo. Minha história é um lembrete. Um lembrete de que o silêncio de uma mulher nunca é fraqueza. É a calmaria antes do furacão. Que nossa bondade é um presente, não uma obrigação, e deve ser dada apenas a quem merece. Nunca se sacrifique a ponto de perder sua própria identidade, porque se você não se respeita, ninguém mais vai te respeitar também. A verdadeira força não é sobre nunca chorar. A verdadeira força é ter a coragem absoluta de caminhar para longe do que te destrói, queimar a ponte atrás de você e recomeçar sua vida. Agora mesmo, eu estou sentada perto da janela. Minha filha dorme pacificamente no berço. Lá fora, a cidade brilha com luzes. A vida continua. O caminho de uma mãe solo não será fácil, mas eu não tenho mais medo porque sei que depois da chuva mais forte, o sol sempre aparece. E depois da dor mais profunda, você sempre pode encontrar sua própria paz bela e inabalável. Obrigada por ouvir minha história.